Impossível hackear as urnas. A frase soa reconfortante e conveniente. Tecnologia, no entanto, não é mágica. É um arranjo de decisões, peças e pessoas. Quando a narrativa dominante diz que um sistema é inviolável, é sinal de que precisamos olhar por trás do pano. Como ele foi pensado, quem mexe nele, por onde passa, e quais portas, mesmo pequenas, podem ter sido deixadas entreabertas. Este vídeo navega exatamente por esse limiar entre o que se sabe, o que se prova e o que permanece plausível, sem vontade de semear pânico, mas com a intenção de acender perguntas. As urnas brasileiras foram desenhadas para reduzir ao mínimo as rotas clássicas de ataque. Elas operam desconectadas da internet durante a votação. Há processos públicos de verificação do código e existe um aparato institucional que realiza testes e auditorias. Essas barreiras tornam a ideia de um ataque remoto e massivo, daqueles que aparecem em filmes, improvável. Mas a segurança perfeita não existe. Historicamente, os vetores que provaram ser mais perigosos em eleições pelo mundo não foram ataques mágicos vindos da nuvem, e sim modos prosaicos e humanos de subverter um sistema. Acesso físico, manipulação na cadeia de produção, mídias removíveis, comprometidas, ou gente com privilégios disposta a conspirar. Pense no cenário onde a vulnerabilidade mais óbvia não é um erro de programação, mas o simples fato de que a urna é um objeto físico que passa por mãos humanas antes de chegar à cabine. Se em algum ponto do transporte, armazenamento ou fabricação alguém com mais intenções consegue trocar uma placa, inserir um módulo ou adulterar um chip, o estrago pode ser sutil. Uma peça que altera logs, um código que só dispara sob certas condições, um comportamento que passa despercebido em verificações superficiais. Essa é a lógica do ataque à cadeia de suprimentos. Em vez de tentar romper defesas bem monitoradas, o invasor altera o que chega até elas. Não é fantasia conspiratória. É um padrão documentado em diversos setores industriais e, por isso, é visto como um dos cenários mais preocupantes por especialistas em segurança. Outra porta antiga e eficiente é a mídia removível. Em muitos equipamentos eletrônicos, cartões de memória e pendrives são usados para carregar parâmetros, atualizar rotinas ou coletar logs. Se esses dispositivos forem manipulados antes do uso, por um insider, por alguém que tenha clonado o material logístico ou por falhas no controle de acesso, eles podem introduzir software malicioso na máquina na hora da inicialização. Relatos técnicos sobre máquinas de voto em outros países mostram que, quando o acesso físico e as rotinas de mídia removível não são bem protegidos, o risco de comprometimento cresce dramaticamente. O fator humano aparece ainda de outra forma, o conluio interno. Sistemas, por melhores que sejam, dependem de pessoas para operar. Técnicos que preparam urnas, fiscais que acompanham lacres, responsáveis que assinam transferências. Se alguns desses atores decidirem agir de má fé, e isso não é algo impossível em termos teóricos, as salvaguardas técnicas podem ser contornadas. A presença de camadas de verificação, auditorias independentes e protocolos rígidos tenta reduzir esse risco. Mas também é verdade que investigações de segurança eleitoral sempre listam o insider como uma das ameaças mais concretas. Mesmo com urnas individuais intactas, há caminhos menos dramáticos de influência, a rota pela qual os resultados são agregados. Os números registrados nas máquinas passam por processos de conferência, totalização e publicação. Em qualquer elo dessa cadeia, servidores regionais, planilhas, pessoas responsáveis por consolidar relatórios, existe a possibilidade de manipulação ou erro. Alterar o fluxo de dados enquanto ele sobe na hierarquia não exige invadir cada urna. Pode bastar comprometer um ponto de agregação. Por isso, especialistas em administração eleitoral defendem diversos mecanismos de checagem cruzada: backups, conferências públicas, selos criptográficos e auditorias em paralelo. Há ainda hipóteses mais sutis, menos sobre mudar resultados e mais sobre invadir privacidade ou criar coerção. Em debates acadêmicos, aparecem cenários em que padrões de uso, logs ou impressões poderiam ser correlacionados para tentar identificar comportamentos de voto. Essas vozes dizem: não subestime a criatividade de quem quer manipular um processo. Às vezes, o objetivo não é alterar o número bruto, e sim desestabilizar confiança, gerar dúvida ou coagir grupos específicos. Os testes públicos e as análises acadêmicas cumprem um papel essencial nesse contexto.
Quando pesquisadores conseguem demonstrar uma falha em ambiente controlado, isso é sinal para correção, não para pânico. A dinâmica ideal é a de achou, reportou, corrigiu. Vulnerabilidades expostas em testes fortalecem o sistema quando bem tratadas. Mas fica o alerta: um relatório técnico pode consertar software, mas não resolve por si só problemas de logística, de cadeia de suprimentos nem de confiança pública. E a confiança pública é uma camada toda sua. Se a narrativa de vulnerabilidade virar combustível para suspeitas generalizadas, a legitimidade do processo sofre, mesmo que tecnicamente nada tenha sido alterado. A lição dos casos internacionais é clara. Ataques espetaculares exigem combinação de acesso físico, falha operacional e coordenação. A prova de conceito de um pesquisador que demonstrou exploração em laboratório não é o mesmo que infiltrar um esquema coordenado de adulteração em larga escala. Ainda assim, esses casos mostram que não se deve acreditar em certezas absolutas. O que funciona na prática é ter redundância de controles, transparência de processos, mecanismos de auditoria que envolvam observadores independentes e rotinas rígidas na logística e na cadeia de produção. Para quem faz vídeo e busca prender a atenção, o equilíbrio ideal entre tom conspiratório e rigor informativo é narrar fatos e teorias em paralelo. Imagens de laboratório, mapas da cadeia logística, trechos de relatórios técnicos e entrevistas com especialistas intercalados com hipóteses plausíveis sobre como uma manipulação poderia acontecer. Mostre o que é provável e o que é apenas possível. Mostre as defesas e os pontos fracos. E lembre que, no fim das contas, a segurança de um processo democrático depende de tecnologia, sim, mas também de procedimentos de pessoas e de vigilância cidadã. A curiosidade saudável não é conspirar por diversão. É perguntar com olhos críticos, exigir transparência e acompanhar as correções quando elas ocorrem. Sistemas eleitorais podem e devem ser melhorados. Alegar inviolabilidade absoluta não ajuda nessa tarefa. E, enquanto houver dúvidas plausíveis sobre vetores como cadeia de suprimentos, mídia removível, conluio interno e pontos de agregação de resultados, a resposta responsável é reforçar auditorias e abrir cada passo do processo para quem quiser checar. Isso mantém a democracia viva, exposta, contestada e, se necessário, corrigida.